Notar, irmãos, a nossa satisfação pela existência da nossa igreja, desse curso de noivos, já começado há algum tempo, né, atrás, e nós já tivemos sempre bênçãos que continuam até os dias de hoje, né? Curso de noivo e encontro de casais não são CTIs para casamento, mas são ferramentas extremamente importantes, uma para o preparo, outras às vezes para consertar as coisas que precisam ser consertadas. Normalmente, os que fazem curso de noivos não dão problemas com o casamento. Tem problemas normais, porque todos nós temos, mas às vezes não chegam a situações onde se precisa, né, ter intervenções, entre aspas, da própria igreja para tentar ajudar a salvar o casamento. E nós somos muito gratos a Deus, porque a igreja comprou sempre essa ideia, sempre apoiou, não é? E esse trabalho precisa continuar, mais do que nunca, nos dias em que nós estamos vivendo. Quero compartilhar com os amados irmãos no texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos de 13 ao 20. Marcos 4, de 13 ao 20. Parabéns ao casal dirigente do nosso curso, Elisângela e o Guto, realmente dedicados e correndo para lá e para cá para que as coisas sempre aconteçam, deem certos, né? Procurando pessoas para ajudá-los. Eu participei no curso de Gilberto, outros são convidados para falar de determinados assuntos aos noivos, e isso nos alegra muito, como Deus abençoa a nossa igreja, nos dando material, né, humano, para que a gente possa ver isso acontecer. Marcos, então, capítulo 4, os versos de 13 até o 20. Vamos aproveitar a leitura, então, do texto colocado na mídia. Então, Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Assim que a ouvem, logo vem Satanás e retira a palavra nelas semeada. Outras são como a semente que caiu em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Contudo, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outros são como aquelas que foram semeadas entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. As que foram semeadas em terra boa são aquelas que ouvem a palavra e aceitam, e que produzem uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Eu sei, meus amados, que este texto inicialmente parece não ter a ver, né, com a questão do casamento. Ele tem a ver inicialmente com o relacionamento entre a nossa pessoa e a mensagem do Senhor Jesus Cristo, em termos de aceitação dessa mensagem. Mas eu não consigo não ter essa associação, desassociar esse texto da questão da família. Porque por mais que nunca nós precisamos, por mais do que nunca que a gente saiba que precisa sempre de receber a autoridade, crer na autoridade da palavra de Deus sobre a nossa vida, nós às vezes nos esquecemos do quanto esta autoridade é importante para aquilo que nós chamamos de casamento. Hoje pela manhã o pastor que pregou para nós trouxe uma palavra estabelecida em cima, né, da autoridade da palavra de Deus. Mas podemos ter certeza, irmãos, de que quanto mais nós recebemos como se deve receber a palavra do Senhor, mais seremos felizes em vários aspectos, ou em todos os aspectos, na verdade, na nossa existência, inclusive no aspecto familiar. Eu confio que isso vai nos ajudar numa época de tantos desafios em termos de família. Sabe, o primeiro ataque de Satanás foi contra uma esposa
e um esposo, e nesse final dos tempos, ele continua e continuará atacando de forma especial, furiosamente, a família. Mas nós não temos de nos render na guerra que é feita pelo inferno contra a família. Não temos que considerar o divórcio como algo perfeitamente normal, que se tem de aceitar por aceitar, porque já virou uma prática comum, do tipo, todo mundo se divorcia, e aí se eu tiver também que me divorciar, qual é o problema? Não se pode aceitar sem oposição na igreja o pensamento do tipo, vou casar, e se não der certo, então eu me divorcio. Não temos também de aceitar as relações extraconjugais como um costume contra o qual já não se pode fazer nada. Eu me lembro que houve aqui uma situação em que nós, numa época que houve uma campanha até patrocinada pela Convenção Batista Brasileira, não é? Quem ama espera, era o título da campanha, não é? Tentando incentivar a juventude cristã a esperar o casamento para se relacionar sexualmente. Eu me lembro que fiz uma mensagem de manhã dentro, né, desses parâmetros, e quando eu desci, os adolescentes estavam um pouco agitados lá embaixo, e eu pude perceber a conversa deles, e um deles dizendo, o pastor prega isso porque tem que pregar, mas nem ele acredita nisso, né? Então, a gente tem esse tipo, às vezes, de pensamento dentro da própria comunidade cristã. Não temos de aceitar também a questão, não é, do direito, sim, de aceitar o direito de se optar por ser ou não homoafetivo ou homoafetiva, é uma questão de direito pessoal. Nós não podemos perseguir as pessoas por isso, mas nós temos o direito de não aceitar que uniões homoafetivas sejam comparadas ao casamento, e temos o direito de não concordarmos que crianças sejam incentivadas a assumir identidades sexuais que não aquela da sua natureza física. Somos sal da terra, somos luz do mundo, e o que diz a palavra semeada? O sal dá sabor e evita o apodrecimento, a luz ilumina, rompe as trevas. Eu creio que nós precisamos deixar o Espírito Santo ser agora, mais do que nunca, o semeador da palavra em nossos corações, da palavra que nos ajuda no enfrentamento das tempestades da vida. Sim, porque, irmãos, as questões de família têm desabado sobre nós como uma tempestade violenta, tem inundado os nossos lares. Em informações baseadas na pesquisa nacional por amostra e nas estatísticas do Registro Civil, os últimos dados são de 2022, embora mais de 95% das crianças brasileiras vivam com suas mães, as famílias nas quais elas vivem só com o pai, vivem só com as mães, mas sem o pai, vivem com os pais adotivos, vivem com os parentes que não os pais, ou estão sendo criadas por homoafetivos, já passam de 56% de todas as famílias brasileiras. Antes da pandemia, a média de casamentos por semana no Brasil era de 20.698. Após a pandemia, a média passou a ser de 18.655, uma queda de quase 10%. Em 2021, registraram-se 386.813 divórcios. Em 2022, registraram-se 420.030 divórcios, um aumento de quase 9% de um ano para outro. Atualmente, no Brasil, para cada 100 casamentos que acontecem 43 divórcios. As gravidezes de meninas de até 15 anos representam atualmente mais de 40% dos partos no Brasil. Vamos imaginar isso, 40% dos partos são de meninas com até 15 anos de idade. Sobre isso disse um médico evangélico, dizendo que eu estou entrando em pânico, porque várias dessas meninas são evangélicas. Há várias questões, irmãos, desse tipo que tem a ver com o relacionamento errado de pais e filhos, de pais e filhas, de mãe e filhos, mãe e filhas, irmãos com irmãos. E é nesse contexto que eu creio que a palavra de Deus ajuda, se estivermos dispostos a deixar que ela ajude, que ela encontre nos nossos corações o solo fértil que ela precisa alcançar. No cristão, o Espírito Santo é que semeia a semente da palavra de Deus, e é desta palavra que fala do amor entre marido e mulher que nós temos de nos apossar.
Em Efésios 5:22 e na 1 de Pedro 3:1, a palavra fala da submissão da esposa ao marido, mas isso não tem nada a ver com machismo, isso não tem nada a ver com despersonalização, nada tem a ver com não ter direito a dar opiniões. Isso tem a ver simplesmente com o reconhecimento de que o marido é o líder do lar, o cabeça da casa, mas não como a cabeça de um martelo que existe para bater no prego. Tem marido que se considera o cabeça porque se compara a um martelo, né? Gosta de bater num prego, e normalmente a esposa é o prego maior, mas tem os pregos pequenos, que são as crianças. Salvo quando houver uma doença, não é, que impeça o marido a assumir esse papel, é que a esposa deve assumi-lo. Quando a palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa, Provérbios 14:1, sem dúvida ela está falando daquela sabedoria feminina, capaz de tornar maridos atrapalhados, complicados, em homens que de repente se sentem valorizados. Tem valor nenhum, mas ela consegue trabalhar tão direitinho que ele se acha de repente o tal. Mulheres, deixem seus maridos serem homens, ok? É óbvio que isso tem a ver com o amor, ou a palavra não diria submissa ao esposo como ao Senhor. O pastor que falou pela manhã também falou muito bem sobre isso. A submissão a Deus, ao Senhor Jesus, se não for feita por amor, ela não é aceita. O amor do marido pela mulher é comparado ao amor de Cristo pela igreja, e isso é simplesmente algo extraordinário. Maridos, amem suas esposas, como Cristo amou a igreja. Diante disso, até cabe aquela expressão regional do centro de São Paulo, de Minas, centro-oeste brasileiro, eita sou! Quando a gente ouve esse maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja, tem vontade de a gente falar assim, eita sou, então como diz o gaúcho, barbaridade, porque a gente fica realmente admirado com essa exigência de Paulo, e eu costumo dizer a algumas mulheres meia atrapalhadas com esse negócio de ser submissa, eu já fui questionado após um casamento, porque eu citei as palavras de Paulo. Pastor, Paulo era machista, Paulo era aquilo. Eu falei, escuta aqui, o que a senhora acha mais difícil? A mulher ser submissa ao marido, ou o marido amar a mulher como Cristo amou a igreja e dar a vida por ela? Aí ela fez uma cara de pano, né? Uma cara de plateia, sei lá de quê, parece que ela nunca tinha ouvido, ou não sabia que Paulo tinha dito isso, né? Podem ter certeza, papai e mamãe, de filhos e filhas ainda crianças ou adolescentes, uma das provas de amor que um pai pode dar a seus filhos é amar a mãe deles. Uma das provas de amor que uma mãe pode dar a seus filhos é amar o pai deles, mas ambos deixando que isto apareça de forma clara. Então, papai aqui presente, mamãe aqui presente, seu filho, sua filha, seus filhos, sabem que você está simplesmente apaixonado pela mãe deles ou pelo pai deles, ou sabem que vocês não estão mais apaixonados? As crianças percebem. Se as mães que aqui presentes pudessem perguntar, você, mamãe, se pudesse perguntar ao seu filho, o que você acha que o seu pai sente por mim? E se os pais aqui presentes pudessem perguntar agora aos seus filhos, o que você acha que a sua mãe sente por mim? O que é que você acha que os seus filhos diriam? Nossos filhos podem perceber em nós, papais e mamães, pequenas manifestações de amor, de carinho. Quantos dos nossos filhos, no entanto, e filhas, já viram, por exemplo, o papai chegar com um buquê de flores para a mamãe ou com uma caixa de bombom, mesmo não sendo o aniversário dela, e se ela não tiver problema com açúcar, não é? Se nossos filhos não veem isso, será que nós podemos esperar filhos e filhas que venham a se casar e serem maridos e esposas carinhosas? Talvez não possamos todos imaginar o quanto um beijo do papai na mamãe e da mamãe no papai, o quanto alguns afagos podem fazer uma criança ficar tranquila, quando ela não fica com ciúme, né? Porque tem algumas que ficam com ciúme, né? Tremendamente importante para o filho e para a filha ver papai e mamãe namorando da forma adequada, porque na frente dos filhos você pode namorar, mas tem uma forma adequada, né? Amem-se, deixem esta semente, não é, da palavra de Deus brotar em suas vidas, e ela dará fruto de 30, 60 e até 100 por um, como está aqui no texto. Fiquem tranquilos, a palavra não está falando sobre o número de filhos que vocês devem ter.
dará fruto de 30, 60, não são os filhos, isso aqui são frutos de outras coisas, né? Mas de algo que se reproduz em termos benéficos e de forma extraordinária. No cristão, o Espírito Santo é quem semeia a semente da palavra de Deus, e esta palavra fala do cuidado que os pais devem ter em relação à maneira como precisam tratar os seus filhos. Isso é um problema também, irmãos, de família, e que foi abordado aqui também durante esse mês, e a gente volta um pouco a isso. A semente a ser semeada é aquela que vem de Efésios 6,4, onde temos: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou a de Colossenses 3,21, onde temos: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Sabe, a palavra grega que traduzimos aqui por pais se refere aos pais homens, porque nos tempos de Paulo, eram os homens que cuidavam da educação dos filhos, em termos de disciplina. Hoje se entende como um dever do papai e da mamãe. E aí a palavra pais tem um sentido genérico, embora não se possa deixar de dar uma ênfase especial, à luz disso, à responsabilidade do papai, quando ele é cristão. Como foi dito aqui pelo Guto, repetido, ele é o sacerdote do lar. Não provocar a ira ou não desanimar tem a ver com o elogio. Harry Mackay, um dos grandes executivos americanos da atualidade, ele disse uma vez: um elogio quase sempre não custa nada, mas o retorno que ele pode dar é um lucro inimaginável. Numa pequena pesquisa feita pelo Instituto Americano de Relações Familiares, foi pedido às mães que registrassem o número de vezes que elas faziam comentários negativos e positivos em relação aos seus filhos, e elas descobriram que estavam criticando os seus filhos 10 vezes mais do que elogiando. Também as crianças às vezes são as pestinhas, mas de qualquer maneira tem que se ter, não é, o cuidado em relação a isso. A conclusão do estudo foi que nós precisamos de 4 declarações positivas para apagar os efeitos de uma declaração negativa, e do que ela pode ter causado de negativo numa criança. Martim Lutero dizia: poupe a vara e você estraga a criança. Mas além da vara, sempre tem à mão uma maçã para dar a ela, sempre que ela se comportar bem. Quantos de nós aqui temos histórias, não é, para contar acerca dos males que já nos causaram, algumas das broncas que nós levamos, alguns dos esculachos que nós tomamos, e quantos de nós aqui podemos também falar do bem que nos fizeram quando papai ou mamãe nos elogiaram, né, sobre alguma coisa. Não provocar ira ou não desanimar tem a ver com o tempo para eles. Amar os filhos é termos tempo para eles. E eu sei, papai, e eu sei, mamãe, o quanto isso está cada vez mais difícil nos dias de hoje. Por isso aumenta o número das creches. Por isso uma das bandeiras políticas mais repetidas durante as eleições é escolas de tempo integral. Não é verdade? Isso é por quê? Porque os pais não estão tendo tempo mais de cuidar das suas crianças. Mas a gente sabe, irmãos, o desastre que é isso, né? Eu não estou dizendo que as irmãs não possam trabalhar, eu seria tolo, né, se eu falar isso, e hoje, infelizmente, se tornou uma necessidade, se não cruel, mas infelizmente que traz problemas muito sérios. Como era bom, irmãos, no meu tempo de acabar a aula, de voltar para a minha casa, saber que a minha mãe estaria em casa, me esperando, né? Era muito, muito bom, tranquilizava a gente. Amar os filhos é ter tempos para ele. Eu sei que a vida, como eu disse, exige... o trabalho exige o tempo sendo tomado por tantas e tantas coisas, mas é preciso que a gente peça a Deus tempo, né? Tempo para bater um papo, para se passear junto, para bater uma bola, para jogar um dominó, para sentar no chão, para desenhar, para brincar de carrinho. Eu gostava de brincar de carrinho até bem velho, mas agora nem os netos querem mais brincar de carrinho, né? Jamais esquecerei de um funeral, irmãos, ao qual compareci. Era um lindo garotinho que veio a falecer por causa de um remédio aplicado de forma indevida. Do lado do caixão, o papai daquele garoto conseguiu ter forças para dizer o seguinte: deem tempo para seus filhos. Quantas vezes ele me chamou para soltar pipa, jogar bola de gude, brincar com ele, mas eu nunca podia. Eu sempre tinha algo para fazer.
Ah, se eu pudesse voltar atrás. Se a palavra semeada pede para que os pais, para nós que como pais não desanimemos e não provoquemos a ira em nossos filhos, nós podemos pedir a ajuda de Deus para conseguirmos isso, para conseguirmos disciplinar da forma adequada, porque filhos e filhos que crescem sem disciplina, na verdade, depois ficarão com raiva de seus pais. Uma das histórias que eu ouvi quando criança, já tem tempo, eu sei, quando eu ouvi como criança, mas que nunca mais saiu da minha mente, foi de um pregador americano. Eu era lá da Igreja de Pedra, lá de Monte das Oliveiras, em Pedra de Guaratiba, e lá aparecia muitos americanos para pregar, e esse pastor pregou, e ele falou de uma pessoa que ele conheceu, de uma mãe da sua igreja, que era membro da sua igreja, que foi visitar o filho na penitenciária. O filho havia cometido crimes e acabou preso e condenado por um tempo grande de anos, né? E ela conseguiu reunir coragem, tinha que visitar o filho. E quando ela chegou para perto do filho, o filho pediu para se aproximar mais da cela. Não havia aqueles vidros ainda, como depois passaram a fazer, né? Quando ela chegou bem perto, ele deu uma mordida no nariz dela, quase que arrancou o nariz. E ele disse para ela: isso é para você saber que eu estou aqui por sua causa, porque você não me disciplinou como você precisava ter me disciplinado. Quando eu apanhei aquela coisa daquele fulano, quando eu trouxe para casa aquilo do Beltrano, você simplesmente fingiu que não viu. Você não me tratou como tinha que me tratar naquela época, para que eu aprendesse que aquilo estava errado. Então, irmãos, é preciso que a gente peça, principalmente como pais cristãos, então, a sabedoria de Deus, para que a gente saiba mostrar amor, carinho para com os nossos filhos, de uma forma adequável, mas também a disciplina. E eu digo mostrar carinho e amor aos filhos de forma adequada, porque existem pais que pensam que estão amando seus filhos, mas os estão estragando, os estão idolatrando, estão tornando crianças, fazendo que seus filhos e filhas se tornem pessoas antipatizadas, né? Antipatizadas e verdadeiros tiranos e tiranas. Com certeza crianças muito carentes, adolescentes carentes de amor, de uma expressão de carinho dos seus pais. Há alguns anos assisti um vídeo no qual estava se filmando um carro nos sinais, e aquelas crianças que vêm vender coisas no sinal, e foi interessante, irmãos. Sem dúvida, o sujeito que estava lá para filmar não imaginava, né, o que ele ia filmar. Ele focou a câmera num carro, o carro parou, vem um desses garotinhos vender qualquer coisa, né, e percebe-se que o motorista de bom humor comprou o que o garoto estava oferecendo, mas passou a mão do lado de fora e passou a mão na cabeça do garoto. Antes que o sinal abrisse, um outro garoto correu para a janela, com a caixa na mão, e ele disse: ah, filho, eu já agora comprei do seu coleguinha. Não, eu só quero que o senhor passe a mão na minha cabeça. Estamos falando, irmãos, de afetividade, de carinho. E por que essa criança, esse menino pediu isso? Porque talvez seu pai e nem sua mãe tenham passado nunca a mão na cabeça deles. Desculpe que quando a gente vai ficando velho, a gente vai tendo histórias, né? Isso aqui nem está nos bolsos, não, vem na hora. Romênia, final do comunismo. Quando o mundo livre teve acesso, né, à Romênia e para ver as situações de lá, encontraram um dos mais importantes orfanatos que havia na Romênia. De muitas, centenas de crianças órfãs, de pais que faleceram durante o regime comunista e foram deixados, né, ali para o tratamento do Estado. Uma pessoa que foi um estrangeiro que visitou, chegou perto de um berço de uma criança. Ela tinha mais ou menos de 6 para 7 anos, deitadinha. E ela perguntou alguma coisa à funcionária. E a funcionária disse: a única coisa que eu posso dizer dessa criança é que ela vai fazer, ela já tem mais de 6 anos e nunca ninguém pegou ela no colo. Nunca, ela está aqui desde que nasceu. Deixaram ela aqui e nunca ninguém a pegou no colo. Eu não sei porque o camarada Siek perguntou: e você, por que nunca pegou? Né? Mas ela sabia disso. Imagine, irmãos, uma criança que não é pegada no colo.
Colo faz falta, viu, papai e mamãe? Eu sei que vai chegando uma idade que a gente já não pode mais pegar, que a gente quer, mas não pode mais. Mas aproveitem, né? Enquanto a gente pode pegar as nossas crianças no colo. Nesta época, irmãos, nas regiões sobre o Império Romano, e eu quero falar isso porque eu acho isso aqui extraordinário, principalmente porque isso responde a certas acusações que se fazem, não é? A respeito da Bíblia, sobre o que a Bíblia, como é que a Bíblia vê, na verdade, a família e vê a humanidade. A Bíblia chama a atenção para a necessidade da disciplina, mas da disciplina equilibrada. A palavra semeada diz em Provérbios 22:15, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. A noivinha de hoje aqui, a Carol era pequenininha, estava aqui. Aí eu fui saber que ela fez uma malcriação lá com o papai, e o papai disse, olha, dá uma varada. Mas eu tinha pregado uma coisa parecida, também você fica olhando, dando ouvido àquele pastor gordinho, aí quer me bater. Foi bem assim, não, mas foi dessa forma, né, que ela entendeu. Nós não estamos, irmãos, obviamente, fazendo apologia, né, sobre pancada, mas a Bíblia diz a insensatez está ligada ao coração da criança e a vara da disciplina. Essa vara da disciplina, obviamente, pode ter as interpretações que precisam ter. Na linguagem de hoje, o texto está assim: é natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. A Bíblia reconhece quão delicada é a personalidade de uma criança. Então, o que eu falei há pouco, a gente não imagina o impacto, irmãos, que essas palavras que eu li há pouco para vocês e que está em Efésios 6,4, pais, não irritem, segundo a instrução e o conselho do Senhor, não dá para imaginar o impacto dessas palavras nas pessoas que puderam lê-las à época, quando foram escritas ali por voltas do ano 63 a 1961 anos, portanto, nesta época, nas regiões sob o Império Romano, e Paulo, que escreveu essas palavras, vivia no Império Romano. Nesta época, a lei chamada Pátria Potestas dava direito ao pai ou ao pater familias, que era o homem, então, responsável por uma família, de ter o direito legal de matar o filho ou a filha. O pai podia matar o filho e a filha, e isso não era considerado um crime. Crianças podiam ser espancadas sem que isso fosse crime. Crianças podiam ser vendidas como pagamentos de dívidas ou serem usadas como moeda para se comprar coisas. E aí, irmãos, aparece alguém escrevendo que filhos têm direitos, que filhos não devem ser irritados, que filhos não devem ser desanimados, né? Então, muito antes de se pensar no estatuto da criança e do adolescente, a Bíblia já determinava o direito das crianças e dos filhos. Então, sob hipótese alguma, nós como cristãos podemos concordar, né, com o abuso da autoridade de um pai ou de uma mãe. Não temos o direito de humilhar ou oprimir os nossos filhos, ou fazer isso até através de ironias e ridicularizando-os. A falta de pais amorosos e encorajadores produz filhos e filhas que terão dificuldades em fazer florescer os seus dons e a se desenvolverem de forma positiva. Criança tem de ser criança. Tem mesmo de derramar leite na mesa, puxar as coisas, correr fora de hora, fazer barulho. Aí a mamãe diz assim, não é você que está lá para limpar e corrigir as coisas, mas, meu filho, tem que ser. A criança faz isso, criança que é criança faz isso. É verdade, né? Não vão ter que fazer essas coisas e serem aplaudidas por isso, mas ao serem repreendidas, terão de ser no sentido de que estão fazendo o que, na verdade, lhes é normal fazer, e que nós temos que ir dando a caminhada, não é? Que eles precisam assumir. Sem dúvidas, a igreja não endossará jamais a chamada violência doméstica. Isso inclui desavenças tristes entre casais, violência contra a criança, contra o adolescente. Não há como não associarmos a semente que cai em boa terra e germina com a palavra de Deus falando, honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios 6, 12 e 3. Vamos entender, irmãos, Deus é o Deus dos relacionamentos.
E para revelar isto, o quanto ele é o Deus do relacionamento, ele cria a família. E pela maneira como nós respeitamos os nossos pais, nós também demonstramos a nossa reverência a Deus. No honrar nosso pai e nossa mãe, nós aprendemos como honrar melhor o nosso Pai Celestial. Lembremos-nos que outras pessoas estão observando a maneira como honramos os nossos pais. E Deus, antes de todo mundo, nos está olhando em relação a isso. Tim Keller, um dos grandes pregadores da atualidade, ele diz que é o respeito por seus pais que se torna na base para qualquer outro tipo de respeito e qualquer respeito a qualquer tipo de autoridade, para que se evitem tragédias e tristezas. E nós sabemos o quanto a imprensa nos tem colocado, né, a saber sobre essas coisas. Honrar nosso pai e nossa mãe nos ensina que Deus colocou pessoas nas nossas vidas com autoridade para que sejam honrados pela autoridade que Deus lhes deu. E Ele nos ensina a respeitar essa autoridade e deste modo nós também seremos respeitados por aqueles que temos que passar depois a quem passar a nossa autoridade. Eu sei que e levantam-se questões em relação a isso, se merece, se pode, se não deve, se é pai, se é mãe que precisa, não é? Ou que não podem ser honrados. É preciso buscar mais uma vez a sabedoria de Deus, não é? Para essas coisas, mas nada justifica a vingança, nada justifica uma represália, não é? Por mais motivos que aparentemente um filho possa ter em relação a tratos ruins ou maus, ainda quando criança, no tempo dos seus pais. Eu sei que há hoje aqui pessoas que não são evangélicas e com muito carinho. Eu quero dizer a vocês, para que vocês compreendam o que eu vou dizer agora. Nada, realmente nada, meus amigos, nada dessas coisas pode ser mais importante para aqueles que creem, ensinam e confessam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, do que saber que a esposa, que o esposo, que as filhas e os filhos, que os netos e as netas, que também receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador e paz verdadeira, aprendem a honrar os seus pais, aprendem a honrar os mais velhos, aprendem a honrar aqueles que são colocados nas suas vidas como seus orientadores. E aprendem, porque aprendem a se colocar sob a autoridade do senhorio de Jesus Cristo. Sabe, quando se tem de encarar a vida, não se pode fugir à necessidade de se pensar na morte. E nestas horas, como são alentadoras, confortadoras, as palavras do apóstolo Paulo, pois eu tenho certeza de que nada nos pode separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem outros poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo das profundezas, porque em todo o universo não há nada que nos possa separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Mesmo não sendo luteranos, nós batistas temos fatos interessantes e importantes sobre o reformador alemão, Martin Lutero. Ele perdeu a sua segunda filha mulher, que se chamava Madalena, a quem carinhosamente ele chamava de Lenchen, que nós traduziríamos hoje como Leninha, antes dela fazer 14 anos. Pouquinho antes de completar 14 anos, ela teve uma febre e veio morrer. Quando ela adoeceu, e os médicos disseram a Lutero que ela não iria sobreviver, ele ficou, obviamente, profundamente triste, né? Melanchthon, seu mais achegado auxiliar, nos fala de que era difícil ver o homem que enfrentara o maior poder religioso da sua época, que batera de frente com o mais poderoso dos imperadores do seu século, chorar pelos cantos como uma criança indefesa. Quando sentiu que a morte da filha iria acontecer, ajoelhou-se com outros pastores e ele orou: Senhor, eu a amo tanto e gostaria muito que ela ficasse conosco, mas Senhor, eu sinto que é a tua vontade levá-la desta vida para junto de ti, e eu ficarei feliz, Senhor, sabendo que ela vai estar contigo. Enquanto ele estava nessa reunião de oração, alguém veio e chamou, dizendo: a sua filha quer falar urgente com o Senhor. Ele saiu e foi. Ele percebeu que ela estava partindo, tomou-a da cama nos braços
e lhe disse: minha filha, eu sei que você gostaria de ficar com seu papai, com a sua mamãe, mas eu sei também que você quer estar para o teu pai, que está no céu, não é? E ela disse: sim, papai, seja o que Deus quiser. Lutero sentiu que a vida da filha então se foi, e ao vê-la já sem vida, disse: que graça você alcançou, minha Leninha. Tu hás de ressuscitar e brilhar como as estrelas. Tu hás de brilhar como o próprio sol. Após o ofício de sepultura, ele colocou em cima do túmulo da filha uns versos que estão até hoje no cemitério de Wittenberg. Tive o privilégio de visitar essa cidade, e explicou o que escreveu baseado no que a filha lhe dissera antes de morrer, conversando com ele. Aqui durmo eu, Leninha, filha de Lutero, com os santos descansar agora quero, que eu que em pecado já nasci, só no inferno não pereci, porque fui salva por Jesus, que a vida deu por mim naquela cruz. Quantos pais, irmãos, podem dizer sobre seus filhos que eles podem dizer isso, se forem chamados à eternidade? Nós somos responsáveis, os principais responsáveis para que os nossos filhos, se forem chamados pela morte, possam, no entanto, ter esse tipo de convicção. A dor pela partida de um filho ou de uma filha, do esposo, da esposa, do papai e da mamãe é normalmente muito grande. Mas quando se sabe que quem se foi alguém que confessou em seu coração Jesus Cristo como Senhor e Salvador único, eu posso lhes garantir que a dor é bem mais suportável. Não se dá um adeus, se dá um até breve. Não são saudades eternas, são passageiras. A semente do amor, do cuidado, da companhia entre marido e mulher, à luz da realidade de Jesus Cristo em nossas vidas, faz brotar os frutos extraordinários da compreensão, do perdão, do amor, da paz, que só a salvação em Cristo dá. A semente do correto relacionamento com os filhos deve, quando Jesus Cristo se torna o dono da terra dos nossos corações, encontrar terreno fértil nos quais os frutos maravilhosos que vão ser produzidos serão as naturais consequências de vidas, de histórias que encontraram em Jesus Cristo as respostas aos anseios e propósitos da vida. Que essa semente seja plantada em todos os nossos corações, hoje como pais, como mães, como maridos, como esposas, como filhos e filhas, como os avós, como famílias, parentes, não é? Que conhecemos, pela graça de Deus, a verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nesse poder de Deus, irmãos, está a obra do Espírito Santo de nos regenerar para sermos de fato esposos, regenerar para sermos de fato esposas, regenerarmos para sermos de fato pais e mães, filhos e filhas, segundo os propósitos de Deus. Que Deus nos ajude. Amém.